Então, o que a gente tem que pensar? Quando a gente fala sobre ciclo menstrual, esse ciclo menstrual, ele fala muito sobre a nossa saúde. Então, quando a gente ouve a palavra TPM, a gente está falando de ciclo menstrual. E o ciclo menstrual, ele é um reflexo de como está a nossa saúde. Então, muitas vezes, a mulher, ela tem aquela... como eu posso dizer? Não gosta, eu detesto menstruar, nossa, é horrível, todo mês isso. E muitas vezes vocês têm essa repulsa com a menstruação justamente pela TPM. Porque é algo que faz tão mal pra vocês, que vocês têm tantos sintomas, que vocês vão se apavorando quando vai chegando ali, né, o período menstrual. E nada mais é o ciclo menstrual do que o feminino. Então, menstruar, né, é necessário, faz parte do nosso corpo. O ciclo menstrual, ele diz muito sobre a gente. Ele é dividido em 3 fases, né? A gente tem ali a fase folicular, a fase ovulatória, a fase lútea. Então, na fase folicular, que é aquela primeira fase, que é logo depois da menstruação, é quando a mulher está mais ativa, mais disposta, com mais energia, mais criativa. Então, se a gente começa a se conectar com esse ciclo menstrual, a gente vai vendo como que ele realmente fala sobre a gente. Quando chega ali na fase ovulatória, é a fase que a mulher costuma ter mais libido, né, que vem depois da fase folicular. E depois vem a fase lútea, que é onde finalmente você vai menstruar. Essa fase lútea, ela tem ali 2 períodos, que dura mais ou menos em torno de 14 dias. Nesses últimos 7 dias é quando normalmente vem o período da TPM. Então, a TPM, ela é o quê? São esses sintomas que a gente tem antes do nosso ciclo menstrual. E quais são esses sintomas que caracterizam essa TPM? Gente, se a gente olha na literatura, isso é caracterizado por mais de 150 sintomas. Inchaço, dor nos seios, dor de cabeça, enxaqueca, irritabilidade, alteração do humor, aquele cansaço, aquela fadiga, aquela vontade de comer doce. Então, assim, são muitos os possíveis sintomas de TPM. Muitos sintomas. E cada mulher, né, se a gente senta aqui e fala sobre esses sintomas, cada mulher vai relatar aí os seus. Então, eu sofro muito com dor na mama. Nossa, eu sofro muito com cólica. Cada mulher tem sintomas muito específicos e característicos de TPM. Então, o que a gente precisa pensar quando a gente fala sobre essa TPM é que a gente vai ter que olhar para esses sintomas. A gente vai fazer a modulação dos teus sintomas de TPM de acordo com quais são esses sintomas. Então, se você sofre com muita dor na mama, vamos cuidar da tua dor na mama, né? Que a gente chama ali de mastalgia. Se você sofre com muita cólica, vamos focar na sua cólica. E tem nutriente para tudo. Então, eu preciso entender quais são os teus sintomas para saber quais são os nutrientes mais importantes de eu te dar nesse período aí pré-menstrual. Só que a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é o seguinte: se o nosso ciclo menstrual, ele fala sobre a nossa saúde, e a TPM é esse conjunto de sintomas, o que eu preciso te dizer hoje é que quanto mais sintomas você tem, mais isso reflete que o seu corpo está inflamado. Então é como se esses sintomas, a TPM, é o alerta do teu corpo de como ele está. Então, esse conjunto de sintomas, se você sente muitos sintomas todo mês, sofre muito de TPM, isso quer dizer que você está extremamente inflamada. Quem costuma ter TPM? Mulheres que ovulam. Então, se você toma anticoncepcional, teoricamente você não ovula, né? Então, tem mulheres que têm sintomas pré-menstruais? Tem. Que tomam anticoncepcional? Tem, mas esses sintomas, eles costumam ser mais a menos. Então, teoricamente, se você é mulher, tá aqui, toma anticoncepcional e tem muita TPM, pior ainda, porque você nem ovula, não era para você estar tendo esses sintomas tão intensos. Isso é um sinal de que você está muito inflamada, né? Porque não tem nem ovulação aí para te trazer esses sintomas. Agora, se você é mulher e usa como método contraceptivo o DIU de Mirena, por exemplo,
ele não impede a ovulação. O DIU de Mirena permite a ovulação, mas a mulher não menstrua. Então, o que acontece muitas vezes? A mulher tá ali, ela sente os sintomas, né, pré-menstruais, mas por não menstruar, ela não sabe exatamente que aquilo são sintomas pré-menstruais. Porque muitas vezes, quando a gente tá naquele período desanimada, mal-humorada, triste, o que a gente faz? Olha lá no calendário, ainda mais quem tem o ciclo certinho, né? E fala, já sei, tá explicado, ótimo, é a TPM que tá chegando, não é verdade? Agora, se você não menstrua, você acaba se perdendo um pouco mais nisso. Então fica aqui o meu alerta também para você, mulher que usa o DIU de Mirena. Tenta anotar mais ou menos, faz um calendário e anota de quanto em quanto tempo que você sente aqueles sintomas. Por exemplo, tô numa fase com muita vontade de comer doce, tô muito inchada, muito retida, tô mais triste, desanimada. Anota quando foi que aquilo ali aconteceu. Registra aquilo ali, porque talvez no mês seguinte, sendo ali nesse mesmo período, você já tenha essa noção. Caramba, já sei, é o período aí pré-menstrual. Porque muitas vezes, se você perde essa noção, se aquilo era uma TPM ou não, vocês acabam até pensando que é alguma questão emocional, principalmente para quem sofre com alteração de humor. Acha que, tô mal, que isso? Será que eu tô, entrando numa depressão? Tem gente que tem aí o que a gente chama que não é TPM, é TDPM, que é um transtorno disfórico, que é muito intenso, é uma TPM incapacitante, são sintomas incapacitantes. Aquela mulher que realmente briga com todo mundo no trabalho, que não consegue trabalhar, que não consegue sair de casa. É um transtorno onde os sintomas são muito mais intensos do que de uma TPM. E, de fato, se você não sabe disso, se você não tem esse diagnóstico, você acaba achando que caramba, meu emocional, não tô bem, não tô legal. Então é muito importante que a gente conheça o nosso corpo. Quando a gente fala sobre ciclo menstrual, é conhecer o corpo, é o autoconhecimento. O ciclo menstrual é uma característica da mulher, então ele retrata o teu feminino. Então vamos passar a se conectar com esse ciclo como algo que é nosso, que é fisiológico, e não algo que a gente detesta, algo de repulsa. Então, se a gente começa a olhar para esse ciclo como algo natural, do feminino da mulher, menos repulsivo, isso é melhor pra gente, de certa forma. Porque tem gente que tem pavor, tem horror, eu não queria menstruar, queria tomar remédio só pra não sangrar. Se o teu problema hoje é o sintoma, tô aqui pra te dizer que o sintoma a gente resolve. Vamos desinflamar esse corpo pra amenizar e resolver esses sintomas. Então, o primeiro passo é desinflamar o teu corpo. Se você, mulher, sofre muito de TPM, você precisa desinflamar o teu corpo para amenizar esses sintomas. Então, quais são esses sintomas hoje? A gente precisa desinflamar e tratar esse sintoma. Esse é o ponto que a gente precisa trabalhar. Então, se a tua alimentação tem muita carne vermelha, aquela pessoa que come carne vermelha 4, 5 vezes na semana, esse é um ponto importante. Sempre que eu tô com uma mulher, tratando uma mulher que tem um consumo muito alto de carne vermelha, eu sempre incentivo a diminuição desse consumo para ajudar nesse quadro de inflamação. Então, recomendação que eu daria com relação a proteínas, reduzir isso, carne vermelha, para no máximo 2 vezes na semana. A carne vermelha é uma proteína animal mais inflamatória, então a redução disso ajuda muito para quem sofre muito com dor, com muita cólica, é aquele desconforto, muito inchaço, muita enxaqueca. A redução da carne vermelha ajuda e muito. Outro ponto importantíssimo, controlar o excesso de carboidrato simples. Então, de farinha, de doces, de açúcar. Quanto mais carboidrato simples, farinha, carboidrato refinado tiver, pior vai ser. Por quê? Porque esses carboidratos refinados, açúcar demais, doce demais, eles também te inflamam. Então, todos os sintomas inflamatórios, a tua cólica, a tua enxaqueca, a tua retenção, o teu inchaço, vai piorar.